Boa tarde a todos, meu nome é Inar Tribucci, estive aqui de manhã já, falei um pouquinho. Sou diretor regulatório e tributário da BGD e também sócio do Tribucci Advogados. E é um prazer estar aqui com vocês para estar moderando esse painel, que começo agradecendo a aula de todos aqui, e principalmente da Liciane, que trouxe um pouco do que eu tinha falado também de manhã, mas de uma forma muito mais bonita, elegante, né? Uma mulher ali apresentando. Trouxe desenhos, gráficos, eu trouxe ali 2 slides com mais fala do que trabalho físico mesmo. Mas eu fiz aqui algumas anotações, me permitam ler. Advogado, né, gente? Eu tive que anotar aqui algumas coisas. Eu concordo em muito sobre um cenário mais negativo para os próximos anos e destaco aqui algumas questões que ela trouxe. Então, o aumento da parcela da TUJ pelas distribuidoras, por quê? Porque com a TUJ não sendo compensada, o cenário para a geração distribuída, o cenário tributário, quanto mais caótico, melhor, por incrível que pareça. Quanto mais tributo exista e ele é compensado, melhor fica a conta para quem não está pagando esse tributo, né? É uma espécie de planejamento tributário às avessas, quem está gerando a sua própria energia. Então, o cenário de payback, o cenário de retorno desse investimento, ele fica prejudicado. O segundo impacto, todo mundo sabe, quem está aí na linha de frente, é o mercado financeiro. CDI mais alta significa juros mais altos, então também achata ainda mais essa margem no retorno do investimento. E o último são os embates que vocês todos aí enfrentam perante as distribuidoras, onde você instala um equipamento, ele fica 6 meses para ser conectado, a placa ali está depreciando, não está gerando essa energia. Então, tudo isso prejudica quem? O nosso cliente final. Então, feitas essas considerações, tenho aqui as perguntas para os nossos participantes. Tem a primeira para o Igor, que, atendo-me ao tema do painel, que são os novos desafios, né, para esse cenário de mudança regulatória, o que a Genix tem feito para estudar seus efeitos e dividir com seus parceiros que estão na linha de frente como superar esses desafios todos e como capacitá-los, porque o conhecimento técnico é um diferencial nesse nosso mercado. Apertei um botão sem querer, vocês estão me ouvindo, né? Excelente pergunta, inclusive... apesar de ser um cara muito falante, de valorizar muito a competência verbal e a capacidade de se expressar, eu acho que nada substitui o conhecimento técnico para uma boa argumentação de vendas, né? E quando eu falo de conhecimento técnico, eu não estou falando necessariamente de conhecimento de engenharia e de redes, por exemplo. Eu estou falando de você saber aquilo que você está dizendo quando você está diante do cliente. Então, se você dispõe de números, por exemplo, né, de simulações baseado nos números que você tem da sua base de clientes, você consegue, por exemplo, apresentar para o seu cliente em potencial, no momento da apresentação de uma proposta, como ficaria 1, 2 ou 3 cenários em função do perfil de consumo dele, em termos de simultaneidade, quanto provavelmente ele deve injetar baseado nos dados que você tem de outros clientes, né? A gente espera na Genix poder fazer algumas dessas simulações, inclusive, para poder apresentar em uma dessas ações do Maestria para os nossos parceiros nas mais diferentes regiões, atuando com as diferentes concessionárias, documentos desse tipo, né? Fazendo simulações ali a partir das mudanças após 7 de janeiro do ano que vem. E, no mais, é seguir fazendo o trabalho que a gente tem feito, né, de produzir conteúdo, né, de qualidade para ajudar o nosso parceiro a vender mais e melhor, né? A Genix normalmente apoia todas as iniciativas do mercado por meio das instituições parceiras em relação à certificação, né, oferecer treinamento continuado para integradores,
justamente pensando nisso. Acho que é esse mercado bem qualificado que vai ser longevo. Passo então a segunda pergunta para o Andrioli. É uma pergunta composta, dividida em duas partes. Então, a primeira parte é por que a WEG entende que essas mudanças não são prejudiciais, que não impactariam o GD? E a segunda é, considerando que, e aí parto de uma premissa, que o retorno do investimento ele passa a ser mais elevado, e a WEG como fabricante, uma empresa que está ali na relação B2B, o que a WEG tem enxergado como novas tecnologias para trazer um cenário melhor financeiro dentro de um investimento frente às mudanças regulatórias. Bom, a gente enxerga que realmente há um prejuízo, sim, né? Mas não significativo, até porque a gente já sofre aí muito mais com o câmbio, com a variação do câmbio, a gente já anda sofrendo há tempos com isso, e o mercado vai se ajustar da mesma forma, né? A própria WEG, ela é uma fabricante de vários produtos, inclusive esse ajuste custo Brasil a gente sabe que realmente é alto, mas também o mercado se ajusta com relação a todas as partes de fornecimento, todas as questões de fabricação, as questões de compras, aquisições, mas realmente hoje a nossa principal preocupação como distribuidor e também, eu digo também como integradores ou todos, é justamente a variação cambial, que é onde que a gente mais está em constante processo de atualização desse prejuízo, então realmente há uma dificuldade nisso, a gente enxerga um impacto, porém um impacto aí baixo aí no decorrer dos anos, tá? Aqui, escutam aqui? Legal. A WEG tem muita receita de exportação, câmbio não é um problema para a WEG. A WEG movimenta 80 containers por dia, realmente, ainda assim a gente sofre, tá? Brincadeiras à parte, passo então para a Liciane, que agradeço os dados que ela compartilhou, tomei até ali umas anotações, e sabendo que ela é estudiosa e engajada em diversos assuntos políticos, principalmente no estado do Paraná, engajada em questões financeiras, diante das problemáticas que ela apresentou, que ela acredita na pessoa, enquanto representante da Ribeiro Solar, acredita que a sociedade pode fazer para combater os atuais problemas que tanto impactam a GD neste e nos próximos anos? Bom, como eu falei, eu que estou lá na ponta, representando o mercado inteiro para o nosso estado, eu sinto que a gente tem pouco engajamento, né? Então, quando eu vou fazer uma audiência pública com o governador ou convidada na Alep, a gente se engaja pouco. A gente, acho que como brasileiro, né, a gente tem esse perfil, falar bastante, mas na hora do parar, levantar a bandeira, ir lá, bater na porta, pedir, infelizmente o engajamento é pouco. Porém, no cenário que a gente traçou ali, como eu falei, peço desculpa, gente, que o tempo vai correndo aqui, a gente tem um monte de informação para passar para vocês. Nós temos cenários sempre correndo atrás da gente, com muito mais impacto hoje, no meu ponto de vista, do que a 14.300, porque está todo mundo falando única e exclusivamente do PIS/COFINS, esse impacto ali dessa porcentagem, mas a gente tem esses outros cenários de Selic, de eleição, de variação cambial, e eu sinto, daí comparando a realidade que eu estou vendo lá todo dia, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, comparado com São Paulo, Goiás, o que a gente precisa é dinheiro. Se o banco nos trouxer dinheiro, juros, a gente resolve o nosso problema. Se tiver acesso ao crédito, pode custar o que for, a gente vai dar um jeito. O problema hoje é que o crédito está caro. A taxa, o crivo de aceitação de um cliente ficou menor. Então, um cliente que ano passado tinha uma capacidade de crédito de 50 mil, hoje não vai passar de 25.
Se ele tiver qualquer coisa negativa no histórico dele, vai ter um problema. Então, o nosso foco é trabalhar este crédito com a ferramenta que a gente tem. Então, eu acho que concordo com o ponto de vista de que a gente se ajusta. Eu comecei a vender meus primeiros 10 pallets, eu paguei mais do que um container. A gente vendia um módulo de 260 watts por R$ 1.200 em 2015 para 2016. E a gente vendia. Liciane, não são os números de hoje. Sim, mas o sistema também não existia na casa de ninguém. Então, eu acredito muito que a taxa de penetração ainda é muito baixa. A energia solar, o melhor vendedor, como foi dito aqui, é o nosso próprio cliente. O brasileiro, a grama do vizinho sendo mais verde, ele vendo que o amigo colocou, ele vai atrás. Tá? E esse ano é um ano que está nos exigindo a todos mudanças muito rápidas, e muito frequentes e muito constantes. A gente se adaptou à mudança de tabela TIP, IPI no módulo, ICMS no módulo. Então, o nosso mercado tem essa capacidade de reação, porque os números são bons e está todo mundo fazendo o seu melhor. Então, participar das associações, participar dos grupos, se engajar, é isso que o nosso mercado está precisando, né? Que a gente faça uma massa, um barulho. Conseguimos barulhos importantes, a 14300 é uma vitória, considero uma vitória, porque se eu não tiver estabilidade, o direito adquirido, garantido, eu não tenho um cenário. Se eu tenho um cenário, eu calculo e pronto, apresento para o cliente. Ele vai achar bom, vai achar ruim e vai desistir. Mas eu acho que todo mundo que está aqui é sempre muito grato ao solar. O solar nos proporcionou muitas coisas boas, estamos aqui todos crescendo dia a dia. Então, eu ainda sou sempre otimista. A gente trabalha com uma energia limpa, sustentável. Aqui vocês têm um sol para cada um. Eu trabalho no Paraná, em Curitiba, com 4 horas de produção diária. Então, assim, o Brasil é o país do sol e a gente tem que continuar acreditando nisso. Os números mostram que, indiferente das dificuldades, pode ser que a gente vai ter os primeiros percalços e sentir isso um pouco mais em 23, 24, mas na sequência, com taxa Selic diminuindo, com a inflação caindo e o reajuste da energia subindo, o cenário que a gente tem de 22 para 23 vai ser diferente para frente. Desculpa que, como sempre, mulher fala demais, se estende, mas eu queria concluir minha apresentação e, na experiência aqui de um advogado tributarista que está à frente de todo esse tempo, também pedir a opinião dele. A Lei 14.300 muda ou não muda? Ela já mudou, né? É que o fato das distribuidoras não respeitarem não significa que não mudou. Infelizmente, acho que nos últimos, 10 anos a gente liga jornal na televisão e o tema é o judiciário. E mais uma vez a gente tem o judiciário como um meio, entre aspas, aqui legislativo, porque a gente tem um monte de norma que não é cumprida ou mal redigida e acaba o assunto no judiciário, o que não é bom também. Piadas à parte, cabeça de juiz e bom dia de neném, ninguém sabe o que vem. Então tá, encerro por aqui e obrigado a todos por prestigiar esse painel.